Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu-os e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: diga depois de mim, realmente o Senhor ressuscitou. Realmente o Senhor ressuscitou. E apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, vimos 2 grupos de apóstolos, de discípulos de Jesus. A primeira leitura, João e Pedro, que cheios do Espírito Santo, depois daquela força de Pentecostes, eles chegam diante
de um homem paralítico que pede uma esmola, e eles dão muito mais do que uma esmola. Eles dão àquele homem a bênção dele voltar a andar, dele voltar a ter sonhos, a pular, a se alegrar, a louvar a Deus, a ter esperança, a ter um futuro, a ter uma vida, sua vida de volta. E encontramos 2 discípulos, Cleofas e um outro companheiro, que vão ter que fazer essa mesma experiência de Pedro e de João, para poder chegar ao ponto de se transformarem nessas testemunhas poderosas da ressurreição de Jesus. Me chamou muita atenção no Evangelho, quando os 2 discípulos, já que tinham visto Jesus, correram alegremente e chegaram diante dos 11 e disseram que tinham encontrado Jesus e reconhecido ele ao partir o pão. O que foi que os discípulos disseram? Realmente o Senhor? E apareceu a quem? A Simão. Esta aparição a Simão, nós não temos a narração dela. Foi no domingo. Esse texto aqui de Lucas 24, discípulos de Emaús, ele é ocorrido justamente no domingo de Páscoa, logo depois que Jesus vai aparecer aos 11 aqui no cenáculo, vai aparecer a todos eles reunidos. Mas ele apareceu primeiramente a Simão. É como a aparição a Nossa Senhora. Era uma aparição particular para Pedro. O que foi aquela aparição? Foi a certeza que a misericórdia de Deus é eterna, que infinitamente maior do que o nosso pecado, por pior que ele pareça, é a misericórdia de Deus. Meus irmãos, depois de um pecado tão grave como o pecado de Pedro, meus irmãos, só quero lembrar isso que já falei tantas vezes, mas Pedro jurou que não conhecia Jesus. Pedro fez um pecado terrível de perjúrio. Ele jurou pelo nome de Deus que nem conhecia Jesus. Só que ele tinha acabado naquela noite de dizer a Jesus que morreria, que se todos o abandonassem, ele não abandonaria. Então Pedro cometeu um pecado gravíssimo, um pecado que ele foi prevenido por Jesus. Nessa noite você vai me negar 3 vezes, antes que o galo canta 2 vezes. Você já negou 3 vezes, Pedro. E ele jurou que não negaria, e agora ele jura que não conhece. Vigiar e orar, como Jesus tinha dito a Pedro logo depois, lá no Horto das Oliveiras, quando saiu do cenáculo, dentro daquela promessa, Jesus disse para Pedro: Pedro, vigia comigo, ora, Pedro, porque quem não orar e não vigiar não vai ficar de pé. O espírito está pronto, mas a carne é muito fraca. E Satanás, meus irmãos, ele vai na nossa fraqueza. Satanás chega para um homem casado e ele coloca aquela mulher que parece que vai compreender, que vai resolver todos os problemas da vida dele. Ele sabe que um gosta daquele tipo de mulher, mas a mulher que está dentro de casa muitas vezes parece chata, parece uma mulher cobradora. Ele cega a mulher, porque ele sabe que a mulher não se sente valorizada, não se sente amada, não se sente assim, como se fosse uma companheira mesmo do seu marido. Então ela começa a encontrar, agora está acontecendo muito isso, uma ex-namorada, um ex-namorado da minha infância, da minha juventude, que estou comigo, encontrei nas redes sociais. Isso é adultério. É virtual, mas é adultério do mesmo jeito. Se você olhar para uma mulher casada, se um homem olhar para uma mulher e desejá-la, se uma mulher olhar para um homem e desejá-la, já cometeu adultério. Isso é adultério. Isso tem destruído muitos casamentos, e Satanás quer fazer justamente isso. Ele vai na nossa fraqueza. A gente jurou um dia amor e fidelidade ao Senhor, ao casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E a gente, quando chega que não, quando vê que não, se não orar e vigiar, se não tiver muito na perseverança da misericórdia de Deus, o que é que vai acontecer?
a gente começa a jurar fidelidade a uma outra pessoa, ele não sabe nem quem é. Aquela pessoa que você conheceu era uma. Você sabe o que essa pessoa já viveu? São 40 anos, são 20 anos, 20, 30 anos, 10 anos que seja, 5 anos que seja. Se Deus quisesse casar, Ele tinha permitido. Mas Deus quis que você casasse com essa pessoa, e é com essa pessoa que você vai ser feliz. Mas Satanás não quer que você seja feliz. Satanás quer que você ofenda a Deus, como ele fez com Pedro. Então Jesus teve que aparecer para Pedro. Pedro começou então a confiar mais na misericórdia de Deus, até que porque é um processo longo, como a gente vai ver aqui nos discípulos de Emaús. Esse encontro com a misericórdia de Deus não acontece só uma vez. Não basta apenas uma confissão, não basta apenas um encontro. Eu vejo, às vezes a pessoa faz um encontro Nova Vida, ou faz um outro desse encontro, às vezes até estava afastado, aí faz o Moisés, faz o João, ou sei lá, um desses cursos mais fortes, aí chora, aí se arrepende, aí acha que vai voltar, mas não tem uma vigilância, não tem uma perseverança, não encontra um diretor espiritual, não começa a colocar metas na sua vida, cai mesmo, daqui a pouco cai, porque essa ressurreição tem que acontecer cada dia, como falava ontem, essa conversão tem que ser diária, é um processo. Para Pedro foi assim, até Pedro chegar a ser cheio do Espírito Santo e dizer para um homem: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, e ver aquele homem pulando, saltando, uma pessoa nova e um testemunho. Até Pedro chegar aí foi preciso todo um trabalho, mas o bonito é que até no final da vida, vocês sabem que existe uma tradição em Roma chamada a igreja de Quo Vadis, não é? Porque Pedro, no final da vida, estava em Roma, e aí aquela perseguição terrível de Nero, estava matando os cristãos, crucificava, tocava fogo para que eles fossem considerados um espetáculo, porque ele culpava os cristãos de serem os grandes causadores dos incêndios de Roma, que ele mesmo tinha causado para poder repavimentar, reorganizar, reestruturar a cidade de Roma. Ele queimou verdadeiros bairros que tinha na cidade, os mais pobres, os mais sujos, para fazer largas avenidas, não é? Mas aí o que é que aconteceu? Ele teve que culpar alguém, culpou os cristãos, e os cristãos então caíram na desgraça de todo mundo. Então os cristãos dizem para Pedro: Pedro, foge, porque ele quer matar principalmente a você que é o Papa, que é o vigário de Cristo aqui na terra. E Pedro não escutou a Jesus. Pedro escutou. Como é terrível a gente não escutar a Jesus, a gente não ter aquela experiência, mesmo depois de tantos anos de caminhada, a gente pode cair, gente, a gente pode deixar de escutar Jesus e fazer as coisas da nossa cabeça, ou porque os outros chegam. Às vezes a pessoa chega para a gente e diz assim: olha, eu acho isso. Aí você começa a se influenciar pela opinião das pessoas. Eu acho que essa missa devia ser assim ou ser assado. Se você não tiver cuidado, daqui a pouco eu vou celebrar de acordo, não com o que Jesus quer que eu celebre, mas com o que as pessoas acham. E as pessoas às vezes querem o nosso bem, às vezes até é certo e é bom o que elas estão falando, mas não é a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que Pedro sumisse, fugisse. Mas Pedro vai fugindo. Aí quando ele vai fugindo de Roma, passa ali pela Via Ápia, Jesus vai entrando, ele vê Jesus, ele diz: para onde vai, Senhor? Quo vadis Domine? Para onde vai, Senhor? E o Senhor diz: eu vou a Roma, morrer de novo no seu lugar, porque você está fugindo, né, Pedro? Pedro bate no peito e diz: Senhor, me perdoe. Aí volta, morre crucificado de cabeça para baixo e desaparece. Naquele lugar, daquele milagre que tem até na pedra, Jesus deixou a uma marca assim do seu pé ali naquele lugar chamado igreja de Quo Vadis, lá em Roma. Por que eu contei esse episódio? Para dizer que esse Pedro milagre aqui da primeira leitura, ainda precisou de um longo processo até o final da vida, até a hora da morte. Então todos nós precisamos dessa ressurreição todos os dias da nossa existência. E foi isso que aconteceu com os discípulos de Emaús.
estavam tão atormentados e marcados pela paixão de Jesus. Estavam todos alentados porque Deus não fez o sonho deles acontecer. O que é que eles queriam? Um Messias grandioso, político, que libertasse Israel dos romanos, alguém que fosse poderoso. É igual a gente, às vezes quer que Deus resolva todos os nossos problemas, que a gente não tenha mais problema, que a gente passe logo o melhor concurso, tenha o melhor emprego. A gente pensa que eu vou rezar e as coisas todas maravilhosas vão acontecer comigo. A gente só quer esse Deus do poder, do milagre. Uma missa de cura e libertação enche, uma missa de penitência ninguém vem, né? Porque o povo quer o poder, quer o milagre. Quem não quer? Quem quer aqui o milagre? Até eu quero. Mas o milagre tem também a cruz, tem a dificuldade, tem que saber esperar o tempo de Deus. Não é como a gente pensa, e eles não aceitaram isso. Então, mesmo diante daqueles que tinham visto Jesus, as mulheres, o túmulo vazio, os dois discípulos, João e Pedro, como nós vimos nesses dias, que tinham lá, mesmo tendo tantas evidências, quando o coração fecha, mesmo tendo visto tanta coisa bonita, às vezes a gente quer abandonar Jesus, tal como Pedro, né? Tal como esses dois iam voltando para a sua cidade, Emaús. Jesus entra no caminho deles. Que coisa bonita! Jesus ressuscitado caminha ao nosso lado. Diga, Jesus caminha ao seu lado. Você talvez não está vendo, não está reconhecendo, mas o Senhor está no meio de nós. O Senhor fala conosco. O Senhor nos mostra através da igreja, através dos irmãos, dos encontros, de tantas bênçãos que Ele nos dá. Ele vai nos dando o entendimento da sua palavra. É que o nosso coração que estava frio, gelado, volta de novo a ser aquecido. A fé começa a vir pelo ouvir. Às vezes a pessoa diz assim: eu não tenho muita fé. Você precisa ouvir a palavra. A fé de São Paulo vem pelo ouvir. Comece a ouvir. Ah, eu não vou à missa porque eu não tenho muita fé. Você precisa vir, precisa ouvir. Tal como você começa a ouvir só programas, você começa a ver e ouvir só coisas feias, aquilo ali começa a gerar em você determinados pecados ou determinado medo. Tem pessoas que estão apavoradas. Você vai ver os programas que elas assistem, é só aqueles programas de sangue. Eu não sei o que, seu gente, em cidade alerta, Ele sabe tudo. Quem não sabe? É um horror, não é? Aí a pessoa começa a beber só disso, é só assalto, é só violência. Começa a ouvir uma canção nova, né? Comece a ouvir. Eu tenho hora que eu digo assim: não vou assistir mais jornal, não aguento mais isso, não. É só notícia ruim, é só miséria, né? E a manipulação terrível, gente. Essa coisa dessas votações, uma manipulação terrível. Cada uma das redes, eles vão dando aquela notícia, não que você quer ouvir, mas que eles acham que você que precisa ouvir. Vão manipulando, aí o coração vai amargurando, ou vai para um lado ou para outro, eles vão manipulando a gente. Por isso, escute o jornal, até o Jornal da Canção Nova, você vai ver a diferença. Escute um programa bom, escute uma boa música de Deus, né? Uma oração, né? Leia um bom livro, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus que não é palavra humana, é uma palavra que tem um poder de transformar, gente. A palavra de Deus tem um poder de transformar. Às vezes, quando você acordar com medo, deixa a Bíblia ali perto de você, comece a ler o Salmo 90, ou o Magnífico de Nossa Senhora, ou a Armadura do Cristão, Efésios 6, né? Ou qualquer outro texto das bem-aventuranças. Ali é palavra de Deus, e a luz, e as trevas vão indo embora, o demônio não resiste. Como é que Jesus venceu o diabo? Está escrito, é no poder da palavra, é no jejum, é na oração, sim, mas é na força da palavra de Deus. A palavra de Deus é exorcística, ela expulsa as trevas, ela destrói o poder do mal. E Jesus foi tendo aquela nuvem carregada sobre o coração, sobre os sentimentos, sobre a alma, sobre a vida daqueles apóstolos. Quando ele sentiu que a fé já tinha voltado, aí a decisão, Jesus
ele trabalha até ali, mas a vontade, o convite, a abertura do coração ele não pode fazer. Aí ele faz de conta que vai passando adiante. Para quê? Para ver qual é a reação deles. Então eles param o Senhor e dizem: Senhor, fica conosco. É o convite e a abertura da fé. Depois que a gente aquece o coração, você é que tem que abrir o seu coração e dizer: fica comigo, Senhor, fica comigo. Você tem que abrir o coração. Eu acho muito forte isso. Jesus, ele aquece, ele corrige, ele tem misericórdia, tem paciência, mas ele não entra, ele não desrespeita a sua liberdade, seu livre-arbítrio. Ele lhe respeita. Se depois de tudo você não quer, não é? Ele lhe respeita. Ele iria continuar o caminho dele. Mas graças a Deus que aqueles homens tiveram a coragem, como Pedro teve, como João teve. Eles tiveram a coragem. E diga também: tem essa coragem. Fica comigo, Senhor. Fica comigo. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Já é tarde. Já é tarde. E o dia declina. E o dia Mas se o Senhor ficar, Mas se o Senhor a ficar, noite não virá. a noite não virá. Se o Senhor ficar, Se o Senhor o ficar, dia é eterno. o dia é A eterno. luz é perene. A luz é eterna. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Meus queridos irmãos, Jesus entra e quando ele se sente convidado, aí ele quer reinar no coração. E como é que Jesus reina? Pela palavra ele gera fé e pela Eucaristia ele gera o amor. Fé e o amor que vão dar a esperança, daqueles homens diante, quando os olhos deles se abrem diante de Jesus que parte o pão, Jesus desaparece. Ou seja, quem quer encontrar Jesus ressuscitado agora? Onde é que ele está? Na palavra, mas principalmente na hóstia consagrada. Quem encontrar Jesus, diga para o irmão: vai para a missa. Liturgia da palavra, liturgia eucarística. Aí aqui é a sua fé que é mudada, é renovada. Aqui é o seu amor que é inundado, seu coração é inundado de amor, e aí você sai cheio de esperança. Aí você corre para volta para a sua vida, para a sua vocação, para o seu chamado de Deus, os seus verdadeiros irmãos, para onde Deus lhe colocou, para o seu casamento, para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Mas você não vai estar mais sozinho, porque Jesus Eucarístico está no seu coração, está com você. Sua fé está firme agora nele. Você tem certeza, você teve, como São Pedro, uma experiência viva com Jesus ressuscitado. E aí você pode anunciar aos irmãos: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Sim, verdadeiramente ressuscitou e apareceu a Simão. Graças a Deus, apareceu a cada um de nós. Se queremos os milagres, temos que fazer esse caminho de ressurreição. É o caminho que Jesus nos propõe hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja a glória. Só esqueci de falar sobre a novena de hoje. Hoje qual era o tema, vocês lembram? As almas humildes, mansas e as almas das criancinhas. São as almas que fazem essa experiência da misericórdia de Deus, que não se desesperam, mesmo diante de suas grandes fraquezas, que confiam muito mais na misericórdia de Deus do que nas suas próprias forças ou fraquezas, das suas glórias ou nas suas misérias. São esquecidas de si, são totalmente dependentes e confiantes na misericórdia de Deus. Que essas almas sejam para nós um modelo também de vida, que busquemos essa humildade e essa simplicidade das crianças. Cantemos.